Boa noite para todos que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo gravado, a depender do horário que você está assistindo essa aula. Bom, eu espero que todos tenham praticado a meditação da semana, porque agora nós vamos ligar o turbo na prática da semana passada. É muito importante a gente perceber que tudo na vida precisa estar conectado com seus 4 elementos, nas suas 4 vertentes distintas, né? Como eu já disse algumas vezes, a física, emocional, mental e espiritual. Como no momento o nosso assunto ele é prosperidade, o que seria a vertente física, né? Nesse caso, para ficar melhor o entendimento. A física seria aquelas coisas que você tem que fazer ou deixar de fazer. A vertente emocional seria o como lidar, acolher os nossos sentimentos. E a vertente mental, ela está relacionada com a constância, com quais estratégias, dentre milhares, você vai adotar. Só que uma coisa muito importante em relação a tudo isso é que tem um ingrediente que não pode faltar, que é a conexão com a espiritualidade. Eu diria que esse é o segredo da receita. Não adianta você, se quer manifestar algo na sua vida, se quer prosperar, você cuidar das outras vertentes, físico, emocional e mental, se você não tiver essa conexão com a espiritualidade. Eu diria que, sabe aquela receita de bolo de vó? Que tem lá todos os ingredientes, listados, a quantidade que você vai colocar, o tempo que você vai deixar no forno, mas tem, de repente, uma pitadinha de alguma coisa que você tem que colocar, que é o segredo daquilo, e que se você esquece daquela pitadinha que, a princípio, parece que não vai fazer diferença no todo do bolo, o bolo não dá certo, o bolo não funciona. Eu diria que a conexão com a espiritualidade ela é esse segredinho na prosperidade, na manifestação. É importante a gente destacar que quando eu estou falando em componente espiritual, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de alma penada, de anjo, de espírito desencarnado. Isso tudo está relacionado com a espiritualidade também, mas não é só isso. E não é disso que eu estou falando aqui nesse momento. Espiritualidade é tudo aquilo que é absolutamente abstrato, intangível, que a gente não consegue medir, quantificar, mas que a gente consegue sentir e usar na nossa vida. Então, dessa forma, a espiritualidade ela está presente em tudo na nossa vida de uma forma transversal. Existe uma força, uma inteligência que é maior do que nós e que guia tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Então, diante dessa introdução, sempre que a gente tem a intenção, né, de algo que a gente queira realizar, a gente quer fazer alguma coisa, a gente parte do princípio que a materialização ela seguiria alguns passos. Então, primeira coisa, você imaginar o que você quer, né? Você primeiro imagina alguma coisa que você queira materializar na vida. Então, é uma coisa bem, bem abstrata, bem, né? Não é possível você tocar, você mensurar, você não vê. É uma coisa bem abstrata. Você primeiro imagina o que você quer. Passo seguinte, você transforma essa imaginação em um plano. Então, esses são os aspectos mental, racional e lógico, né, da materialização. E aí você conecta isso com uma emoção, o que seria o aspecto físico da materialização. Eu vou dar um exemplo para tentar ilustrar isso com a chuva. 80% do ar, da atmosfera, de tudo ao nosso redor, ele é umidade, ele é água. Só que aqui,
entre eu e a tela, 80% disso é água, é umidade. Só que vocês concordam comigo que ela é a água na sua versão abstrata. A gente não consegue ver, a gente não consegue tocar, a gente não consegue, né, conceber, mas a gente sabe que está ali. Isso é a versão abstrata, né, a parte abstrata, a etapa abstrata da chuva. Essa umidade que está ao nosso redor, ela vai se condensando até que ela forma a nuvem. A nuvem, ela seria a segunda parte, a segunda etapa dessa materialização. Então, é quando você, né, pega aquilo que imaginou e começa a transformar em um plano, em algo mental, racional e lógico. Você já consegue ver a nuvem, você já consegue percebê-la, você quase consegue tocá-la. E aí existe um colapso entre essas partículas de água que formam a nuvem, que fazem com que aquilo condense e aquela nuvem se transforme em água, em chuva. Então, isso é a vertente física da materialização da chuva. Então, vocês veem que partiu de um plano abstrato, e que desse abstrato foi para um plano mental, foi vindo, seguindo etapas, até que chegou no físico e se materializou. Então, seja o que for que a gente queira materializar na vida, seja prosperidade financeira, relacionamento, trabalho, um corpo sarado, vai obedecer essa ordem de materialização. Por exemplo, você está andando, passa de frente ao espelho, vê que você está com uma pança gigantesca, você na hora olha para aquilo e fala, não, isso não me pertence, não é meu, eu quero emagrecer. Vocês percebem que nesse momento surgiu a parte abstrata, eu quero emagrecer. Então, assim, surgiu a ideia, a imaginação daquilo que você quer materializar. Etapa seguinte, você vai traçar um plano para aquilo. Então, eu vou seguir a dieta da minha nutricionista, ou eu vou malhar 5 dias na semana, na academia, vou me matricular, enfim, você traça um plano para aquilo. Uma vez que você traçou o plano para aquilo, você conecta aquilo com a sua emoção, que é o porquê. Por que você quer emagrecer? Por que você quer fazer aquilo? E no momento em que você conecta com esse porquê, então vem a vertente emocional, o materializar fica fácil. O como você vai materializar aquilo que você quer, ele fica fácil. Então, vocês entendem que tem a imaginação, né? Primeiro vem a imaginação, o quer emagrecer, depois vem um plano, a dieta da nutricionista, aí você conecta com uma emoção, que é a força do porquê, e aí o como fica fácil, que é a etapa da materialização. Você vai e faz, acontece aquilo de fato. Então, é possível a gente perceber que o início disso tudo, da materialização, ela é essa energia intangível, né? Então, como eu disse, a conexão com a espiritualidade, né? Dentro dessa concepção de energia intangível, ela é essa energia intangível que faz tudo isso acontecer. Tudo começa nesse plano abstrato. Ele é o elemento fogo, né, dentre os elementos da natureza. É o elemento que é responsável pela transmutação. É preciso que fique bem claro que para a gente materializar alguma coisa, é necessário transformar uma coisa em outra, né? Já tem aquela frase célebre que fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, independente do que seja que você queira materializar na sua vida, seja um relacionamento, seja saúde, seja um trabalho, qualquer coisa que seja, você vai ter que pegar uma energia de algum lugar e transformá-la para que isso aconteça. E o elemento responsável por essa transformação, ele é o fogo. Então, tentando dar mais um exemplo, uma tora de madeira queimando. Você tem uma madeira. Você vai lá, coloca o fogo, gera uma energia ali, dá uma energia para aquilo, né, em forma de calor. Aquilo vai consumindo a madeira,
Agora, a madeira, ela não simplesmente desaparecer. Aquilo vai se transformar em outros elementos, em cinza, em outros componentes químicos, em outras matérias, que parte vai na fumaça, parte vai ficar ali na forma das cinzas. Então, tem um processo ali de transformação da energia que você coloca e que transforma uma coisa em outra. Então, feita essa introdução sobre o processo, as etapas da materialização de seja o que for que você queira na vida, tem uma outra coisa que a gente precisa entender, que é que existe no universo um lugar que se chama campo da pura potencialidade, que é o campo onde todas as coisas são materializadas. É o campo onde você pode trocar qualquer coisa por qualquer outra coisa que você queira. Dentro de um exemplo simples, de novo, se você quer água, você pode pegar uma energia, que é a energia do dinheiro, ir lá comprar uma água e trocar essa energia, dinheiro, em troca de algo que você queira materializar, que é a água. Sem que você precise, para isso, materializar lá desde o início, materializar a água, ir até o rio, buscar, trazê-la até você, tornar ela potável para depois bebê-la. Então, você tem aí um caminho mais curto, onde você pega uma energia, deposita essa energia em um lugar e pega aquilo que você precisa, sem precisar gerar todo aquele caminho. Isso seria uma equiparação ao que é o campo da pura potencialidade. Então, toda vez que você deposita no campo da pura potencialidade uma energia, seja ela qual for, você pode trocar essa energia pelo que você quiser. Algumas coisas que nós queremos, elas são mais objetivas, como o exemplo que eu acabei de dar da água para beber. Eu deposito a energia do dinheiro em troca da água. Um corpo sarado. Eu deposito a energia do meu corpo físico na academia ou em outro lugar e materializo aquilo que eu quero, que é um corpo sarado. Porém, outras coisas, a gente não sabe exatamente como trocar, como fazer essa troca. Ela não é tão objetiva assim. Que seria, por exemplo, o caso o relacionamento dos seus sonhos. Não tem como você pedalar 20 horas e depois de pedalar 20 horas, o boy maravilhoso se materializar na sua frente. Né? É um caminho um pouco mais difícil. Então, para fazer esse tipo de troca, você precisa de uma via indireta. Ela não é tão objetiva assim, eu pego o dinheiro e troco pela água, eu pedalo e emagreço. Tem que ter uma via indireta para você chegar ali. E essa via indireta, ela é esse campo da pura potencialidade. É onde você coloca toda a sua intenção, toda a sua energia, tudo aquilo que você quer e entrega para o universo. A partir daí, o universo vai te mostrando, vai dando sinais de qual é o caminho que você tem que seguir para materializar aquilo. Para isso, a gente tem algumas premissas que a gente precisa adotar. A primeira é que você tem que desapegar do como. De como, saber como você vai conseguir aquilo, como não importa. O como, ele é um assassino de sonhos, porque toda vez que você pensa no como, se você não sabe, você trava. Com isso, você só materializa aquilo que você já sabe como. E, portanto, você só tem mais daquilo que você já tem. Então, você tem que desapegar do como, ele não importa. Segunda coisa, você só pode cocriar aquilo que verdadeiramente é relevante para você. Aquilo que tem uma conexão emocional, né? Aquilo que a gente chama de a força do seu porquê. Tem que ter uma conexão emocional para você, para que você consiga cocriar algo. Tem que ser relevante. Por exemplo, se eu chegar para vocês aqui agora e falar para vocês: vamos correr uma maratona comigo? Vamos correr lá 42 quilômetros comigo só para me fazer companhia? Eu duvido que alguém aqui vá. Acho que
não sei, eu acho que das pessoas que estão aqui presentes, né, nesse grupo, não acredito que ninguém se disporia a fazer isso. Agora, se eu chegar para vocês e falar que a pessoa que vocês mais amam no mundo, a pessoa mais importante do mundo, vai morrer se você não correr 42 quilômetros agora, quem iria correr esses 42 quilômetros, independente da situação, se está preparado, se não está, como se vai morrer no meio do caminho também. Então, isso é para vocês terem uma noção da força do porquê. Ela é fundamental. Sem ela, você não consegue materializar, cocriar nada. Tem que ser realmente relevante para você. A terceira premissa importante nessa questão é que você não pode ser muquirana. Não pode ter dó de abrir mão das coisas, sejam elas razões, crenças, escassez, comer tudo que eu quero na hora que eu quero. Você não pode ter dó de abrir mão das coisas quando você quer materializar alguma coisa. Você tem que entender que é isso, você vai ter que entregar algo, né? Depositar algo ali, nesse campo da pura potencialidade, para que você consiga materializar aquilo que é o seu sonho. E a quarta premissa é que você não precisa saber o como, porém, nenhuma regra da natureza será quebrada nesse processo. Então, dessa forma, não vai acontecer nada por milagre. Nada por milagre. Não existe milagre nesse processo de cocriação. O que existe é a oportunidade que algo aconteça, mesmo que você não saiba explicar como. Isso existe. Agora, milagre não existe. Então, você vai ter que fazer a sua parte. Né? Você não sabe como, mas você vai ter que fazer a sua parte. Vai ter que estar atento aos sinais do que você precisa fazer, às percepções do que você precisa movimentar, para que esse processo aconteça. E aí, tem um outro lado disso tudo, né? De repente, tem pessoas que vão fazer a meditação da bolha, que é essa meditação de hoje. Manhã, tarde, noite, não vai acontecer nada. E aí vai perguntar, e agora? Isso pode acontecer. Quando isso acontece, é comum, você precisa olhar para dentro de você e entender qual que é a limitação interna dentro de você que você precisa olhar e mudar para que você conquiste aquilo que você deseja. E isso também parte de uma premissa da natureza, de uma lei da natureza, de que não é possível você extrapolar a lei do merecimento. Sem que você faça a sua parte, que você se desenvolva, invista no seu autoconhecimento, expanda suas crenças, sem que você faça o que é a sua parte, não vai acontecer nada. Mas é importante a gente entender que não é fazer esforço só por fazer esforço. Não adianta você se esforçar, só se esforçar, mas não adianta também você fazer essa meditação da bolha sem se esforçar. Você tem que fazer as duas coisas juntas. O que a meditação da bolha faz é te ajudar a entender quais são as áreas da sua vida que você precisa mudar, quais são as oportunidades que você precisa aproveitar para cocriar aquilo que você sonha. Dentro de alguns exemplos de coisas que as pessoas querem, né, na meditação da bolha, se eu puder exemplificar isso, seguindo o exemplo da dieta, por exemplo, que a gente falou do emagrecimento, a pessoa pode chegar e falar, olha, fiz 20 dietas diferentes já e nenhuma funcionou, tem alguma coisa errada. E aí, o que é interessante da meditação da bolha? É que você vai olhar para aquilo dentro de você que precisa mudar. Por quê? Se você fez 20 dietas nos últimos 20 anos e nada deu certo, qual que é a única coisa que tem em comum nessas 20 dietas que você fez? É você, né? A sua presença. Então, a única coisa em comum em tudo isso é você. Então, é você que precisa mudar. É dentro de você que tem alguma coisa que você precisa ajustar, que você precisa olhar, que você precisa acolher. Então, o bacana dessa meditação é que você pode fazer e materializar tudo que você quer, que é muito,
comum, muita gente consegue, como é comum também você não conseguir materializar, mas você consegue ter a sacada, que é perceber o porquê que você não está conseguindo, por que é que eu tento, por que que isso é um sonho, isso é muito relevante para mim, mas eu não consigo materializar, não consigo realizar. Aí que está a sacada, você vai através da meditação da bolha entender o que que você precisa fazer. E aí tem um tempo que é considerado saudável para que aquilo que você deseja, você vai pôr na meditação, se manifeste de alguma forma, que é o tempo de 21 a 42 dias. Menos de 21 dias não é provável que aconteça, que se materialize, e mais de 42 dias, provavelmente você está enroscado em alguma outra questão, e aí é uma outra meditação que a gente vai ter que fazer, que a gente vai aprender daqui a 3 semanas como faz. Então, eu queria que vocês percebessem que manifestar alguma coisa não é o ponto mais importante. O ponto mais importante nesse processo todo é a expansão de consciência que eu tenho quando eu me predisponho a manifestar alguma coisa. E aí algumas pessoas podem questionar, né? Mas e se o que eu quero, o meu desejo, for alguma coisa que demora mais de 42 dias? Se o meu desejo for, de repente, um casamento, quero ter o casamento dos meus sonhos, é bem pouco provável que você conheça o amor da sua vida e se case dentro de 42 dias. Porém, é muito possível que nesse período o que você deseja seja fecundado, né? Você comece a fecundar o que você quer materializar. E, por exemplo, que nesses 42 dias você conheça a pessoa quem você vai vir a se casar daqui a um tempo. Então, sim, funciona para coisas que eu quero que demoram mais de 42 dias também, mas é importante entender isso. Nesses 42 dias, você vai fecundar, e a partir do momento que você fecundou, as coisas vão acontecendo. E assim, tiveram muitas pessoas que aplicaram essa meditação da bolha, tiveram resultados gigantescos, como existem muitas pessoas que aplicaram e que não tiveram o resultado esperado. Porém, todas, sem exceção, descobriram alguma coisa muito importante sobre si mesmas. E as 3 coisas muito importantes que normalmente, que mais aparecem nessa meditação, que as pessoas mais percebem nessa meditação, as que não conseguem materializar, elas são, primeira, aquilo que eu pus na bolha e achava que era o que eu queria, não era o que eu queria. E aí é ótimo, porque você percebe que você estava olhando para a coisa errada, que não era aquilo que você queria e encontra o que é que você quer de fato. A segunda coisa é, eu não me sinto merecedor de receber aquilo. E a terceira coisa é perceber que existe um mecanismo de autossabotagem muito claro que eu repito em todas as áreas da minha vida. Então, essas são as 3 coisas mais comuns que costumam vir as pessoas que não conseguem materializar através da meditação aquilo que querem. E como é essa meditação? Né? A gente vai imaginar, a gente precisa imaginar algo que a gente queira muito, só que a gente vai imaginar como se a gente já tivesse conquistado aquilo, com uma riqueza de detalhes absurda, o máximo possível. Então, por exemplo, eu quero prosperidade financeira, eu já vou ver lá já o meu extrato do banco com o valor que eu quero, no aplicativo lá, qual que é o valor que tem depositado na minha conta, como se ele já estivesse lá hoje. A pessoa dos meus sonhos, o relacionamento dos sonhos, eu vou visualizar exatamente como é essa pessoa, físico, cabelo, corpo, como ela se veste, o cheiro, o perfume, tudo com uma riqueza de detalhes o máximo possível. E aí a gente vai pegar essa imagem, vai envolver ela numa bolha, e não se preocupem, porque ao longo da meditação eu vou dando esses passos, eu vou dando essas coordenadas, né? Mas a gente vai envolver isso dentro dessa bolha. E... Ai, desculpa que eu cliquei no lugar errado aqui. Acho que eu fiz.
Corre eu ter fechado meu Zoom. Vai imaginar isso dentro dessa bolha. E uma vez que isso está dentro da bolha, a gente vai trazer isso até na frente da nossa barriga, abaixo do umbigo. Vai inspirar, sentir que essa bolha entrou dentro do nosso corpo, e aí vai sentir a bolha subindo e passando pelo centro do coração, pela garganta, pelo centro dos olhos e saindo pelo topo da cabeça. É muito importante que a gente visualize essa bolha passando por esses pontos que eu disse. Na hora que eu der a coordenada para visualizar, que a gente visualize passando. E isso, mais uma vez, por conta dos centros de energia, que eu já disse algumas vezes que nós temos no corpo. Né? Esses centros de energia que passam pelo nosso corpo. É muito importante que essa bolha passe por esses pontos. Por isso que é fundamental que a gente, durante a meditação, faça essa visualização conforme eu for narrando. Bom, para quem nunca meditou, é sentar numa posição confortável, qualquer que seja, perna esticada, perna dobrada, de bananeira, do jeito que quiser. Senta numa posição que se sinta confortável e concentra na respiração. Inspira e expira sempre pelo nariz e vai acompanhando a historinha que eu vou falar. Não tem erro. É isso, sentou confortável, respirou pelo nariz, concentrou na respiração, vai prestando atenção na historinha que eu vou falar, não tem segredo, é só isso que vocês precisam fazer. Bom, o Zoom acabou de me avisar que de novo vai cair a nossa conexão no meio da meditação. Eu estou numa briga com esse Zoom porque eu não consigo de jeito nenhum concluir a compra da licença para poder ficar o tempo que for necessário. Então, hoje, de novo, para não acontecer de cortar no meio da prática, né, da meditação, porque se corta no outro momento, tudo bem, mas no meio da prática não vai dar. Então, para não acontecer de cortar, de novo, eu vou encerrar a nossa reunião e vou enviar de novo o segundo link no grupo. Vocês acessam o segundo link e daí a gente continua, já vai direto para a prática já, ok?